Então, se tem dúvida, manda mensagem pra gente, 12996057731. As queimaduras, infelizmente, são lesões comuns que podem ser causadas em atividades corriqueiras, com fogo, produtos químicos, eletricidade. A gravidade da lesão muitas vezes causa danos aos tecidos, podendo afetar músculo, nervo e até mesmo os ossos. Mas além da dor física, as queimaduras também deixam marcas no emocional. O que fazer para a gente tentar minimizar os impactos da queimadura no corpo? Uma solução é a cirurgia plástica, que possibilita o bem-estar dos pacientes. Para a gente falar um pouquinho sobre o assunto e esclarecer algumas dúvidas, nós recebemos à nossa casa o cirurgião plástico, doutor Vitor Nunes. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa. Boa tarde, doutor. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Eu achei um assunto tão importante, doutor, porque eu acho que uma das coisas mais desafiadoras é você sofrer uma queimadura e ser bem atendido, porque é difícil a gente achar pessoas que conseguem resolver o problema dependendo do grau, por exemplo, da queimadura. Isso ainda é comum, doutor? Isso é comum porque alguns centros de queimadura, eles deixaram de existir com o passar dos anos. Então, realmente está um pouco mais difícil achar mais hospitais especializados em queimadura, que tenham um centro de internação específico para esse tipo de paciente, porque é um paciente que demanda uma atenção diferente. Ele precisa de um leito diferente para não ter contaminação. Geralmente é um paciente que não fica próximo de outras doenças, porque é um paciente que está mais exposto, porque a pele, ela faz parte da integridade da pessoa. Uma vez que essa pele está exposta, ela está mais sujeita a infecções. Então é um paciente que geralmente é um centro cirúrgico separado só para aquele tipo de paciente, uma enfermaria, enfim. Então realmente para os grandes queimados, a gente precisa de centros de tratamento, porque envolve multiprofissionais e alguns centros deixaram de existir com o passar dos anos. Então, realmente, essa frase tem um pouco de razão, infelizmente. E, doutor, mas deixaram de existir, mas as pessoas que sofrem esse tipo de acidente continuam uma crescente, doutor? Porque a gente tem muitos acidentes, não tem? Não continuam crescente porque os cuidados aumentaram. Que bom. Então, exatamente. Com o avanço das normas, por exemplo, hoje em dia o álcool que vende no supermercado é mais álcool em gel, os produtos, se você leu as normas, os manuais, está dizendo se é inflamável, se não é inflamável, os fogos de artifício estão mais bem preparados, então os acidentes diminuíram, né? Então o número diminuiu, então acabou que meio que compensou o fechamento desses centros, mas com as normas os acidentes também diminuíram um pouco. Quando a gente fala de queimaduras, doutor, a gente fala sempre nos graus. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente quais são eles. Então, geralmente existem 4 graus de queimadura, do 1º ao 4º grau. O primeiro é aquela queimadura leve, classicamente é aquela queimadura do sol, por exemplo. Passa muito tempo no sol, a pele fica vermelha e, incrivelmente, é a queimadura que mais dói às vezes. Arde. E é a mais leve. E isso é uma percepção que a gente tem que ter, por quê? Porque às vezes a queimadura de 2º, de 3º grau, que não dói tanto, ela precisa de uma atenção maior do que a do 1º grau, que dói mais. E também tem a de 4º grau, que é quando já é uma queimadura bem mais profunda, que envolve osso, que envolve nervo, que classicamente é a queimadura elétrica, por exemplo. É muito raro uma queimadura por exposição solar, por calor, por objeto quente, chegar ao 4º grau. Agora, como a queimadura elétrica é interna, ela lesiona mais dentro do que fora, que também é um outro, tem que ter essa percepção, porque às vezes entrou a queimadura elétrica pelo dedo, você acha que não é nada, mas lesionou todo o braço do paciente. E é muito mais grave, embora a porta de entrada seja muito menor. Então a gente também tem que tomar cuidado com a queimadura elétrica. Doutor, quando você fala que ela dói, que praticamente não dói, isso significa o quê? Que ela praticamente, tudo que a gente tinha de sensível aqui se foi? Exatamente. Que perigo. Então, exatamente. Por isso que às vezes o paciente tem uma queimadura, olha para a lesão, como não está doendo, não é nada, não está doendo. Se fosse uma coisa mais grave, estaria doendo, exemplo. Mas é o contrário às vezes. Quando não dói, a queimadura às vezes é pior, porque ela foi tão profunda que lesionou os nervos e perdeu a sensibilidade. E aí, esse é o ponto, porque atrasa o tratamento, a queimadura vai piorando, porque quanto mais precoce a gente reconhece e trata, mais a gente vai tratar essa queimadura de maneira mais rápida e mais efetiva. Então, boa parte dos pacientes, eles demoram para procurar tratamento. Doutor, quando a cirurgia plástica entra como uma forma de tratamento?
Olha, ela entra, depende de onde o paciente se encontra, né? Nos grandes centros, quem faz o primeiro atendimento de um paciente queimado hospitalar é o cirurgião plástico. Mas geralmente, quando não tem esses grandes centros, é o atendimento hospitalar com os plantonistas, né? Então, o cirurgião plástico, como ele sabe, o paciente queimado é como se fosse outro tipo de paciente. É como se fosse comparar o atendimento de uma criança e de um adulto. O queimado é como se fosse outra pessoa. Então, o cirurgião plástico tem mais experiência nesse atendimento. Embora nem todo hospital tenha um cirurgião plástico disponível para o primeiro. Então, boa parte das vezes, ele entra nas cirurgias, na reconstrução, no tratamento com curativo, junto com a equipe de enfermagem, junto com a equipe de fisioterapia. O cirurgião plástico vai orientar como é feito esse curativo, essa discussão multiprofissional. E quando precisa de cirurgia para tirar os tecidos que estão desvitalizados, quando precisa fazer a reconstrução daquela queimadura com enxerto, com retalho, enfim, aí o cirurgião plástico ele também entra na jogada. O doutor Léo tem uma perguntinha para você. Doutor, eu como cozinheiro eu me queimo muito, a gente acaba se queimando muito na cozinha, acaba sendo uma coisa até corriqueira pra gente. O corpo ele acaba se acostumando com esse processo, porque eu percebo que a cicatrização às vezes é mais rápida, a dor também é um pouco menor. O corpo se acostuma com isso? Não é bem assim. Na verdade, o que acontece é que quando você se queima, né, como você já está trabalhando na cozinha há muito tempo, já tem essa experiência, provavelmente você toma um cuidado mais precoce na queimadura. Então você já tira a superfície quente de perto, você já coloca na água corrente, isso faz com que a queimadura seja cada vez menor. E você fica mais atento. E aí acaba que você acha que está cicatrizando mais rápido, porque queimou várias vezes, mas não, é porque você está tomando mais cuidado. E o que acontece, a não ser, né, que você tenha tido uma queimadura naquela área bem intensa, que perdeu a inervação, aí realmente você não sentiria a queimadura. Mas o que eu acho que está acontecendo com você é que você está ficando mais experiente e tomando mais cuidado, agindo mais precoce. E faz todo sentido, né? Porque quando a gente sofre com algo, você já mais fica mais esperto. atento. Doutor, quando você fala do tratamento da cirurgia e você fala do enxerto, a gente tem uma foto, eu acho que é legal a gente mostrar só para as pessoas começarem a entender. O que seria? Você tira a pele do próprio corpo? Como funciona, doutor? Boa parte das vezes, a gente retira a pele da própria pessoa de outras áreas que a pele está sã. As mais comuns é a região da coxa, a região glútea. Em alguns casos, a gente tira do couro cabeludo, porque o cabelo cresce, então disfarça aquela área doadora. Em raríssimos casos, quando o paciente não tem pele disponível, a gente usa do banco de cadáver, né, de pele de cadáver, mas a pele de cadáver é só uma ponte para o tratamento. Ela não fica lá definitivo. É só para cobrir a área, enquanto a gente recupera o paciente, hidrata e faz os curativos para depois ter uma solução de uma pele definitiva. E doutor, da pele que você retirou, por exemplo, ela regenera depois? Aquela foto que estava no quadro é um exemplo de uma área doadora, né, que a gente retirou a pele da coxa da paciente e faz como se fosse uma queimadura controlada, digamos assim. Então, ele tem mais ou menos 3 meses de cirurgia, ela está um pouco vermelha a cicatriz, mas a tendência é que a cicatriz clareie com os cuidados e fique mais disfarçada possível. Que interessante. Então, é um exemplo de área doadora, né, que a pele foi retirada da coxa. A gente tem também uma do pescoço, coloca aqui pra gente, só para entender o que o doutor falou aqui das peles. Aqui, doutor. Então, aí é um exemplo de uma paciente que ela foi queimada com laser, né? Ela tinha uma dor de cabeça, foi colocar uma placa de laser, infelizmente a potência talvez fosse um pouco mais forte e acabou tendo essa queimadura térmica, né, pela luz na região do pescoço. Então essa é uma queimadura de 3º grau, porque ela vai até o tecido subcutâneo, até a gordura, digamos assim, e a gente fez a reconstrução com curativo a vácuo, que é um curativo mais moderno, colocou essa matriz dérmica por cima da queimadura, isso não é um enxerto. Essa matriz dérmica, ela aumenta a espessura da região, ou seja, é uma região que fica mais forte, como é pescoço, movimenta muito. Então a gente precisa que a pele fique mais grossa. Isso chama matriz dérmica. Depois da matriz dérmica, a gente tirou a pele da coxa e cobriu a região do pescoço. Então foram 2 camadas, né? A matriz dérmica que é sintética, mais a pele. Doutor, uau, realmente, porque é uma área que você se movimenta. Exato. Então foi essa a minha preocupação em colocar a matriz dérmica primeiro. Porque só o enxerto, às vezes, ele fecha a queimadura, mas fica um pouco duro.
Aí dá uma coisa chamada contratura, a paciente tem dificuldade na movimentação. Então a matriz dérmica, ela aumenta a qualidade do enxerto. E a gente foi lá e fez, e graças a Deus, tudo bem com essa paciente. Doutor, tem uma também de mãos aqui que, nossa, eu queria que você explicasse pra gente. Coloca pra gente, Dê. Aqui, doutor. Quando a gente fala carne viva, é esse o sentido, né, doutor? Nossa. Infelizmente. É muito forte. Essa é uma criança, né, que teve uma queimadura na mão, foi acender uma fogueira que estava muito frio, acabou que teve uma explosão da fogueira e atingiu as duas mãos desse paciente. Com a recuperação e tudo mais, a região da queimadura evoluiu com contração. Então os dedos ficaram rígidos. E aí, criança, crescimento, a gente se preocupa a longo prazo o paciente que é vítima de queimadura. Por isso a questão no começo do programa que você falou da mente, do acompanhamento social, isso é super importante. Então depois que estava tudo resolvido, depois que a gente tirou o paciente da parte grave da queimadura, a gente se preocupa em reabilitar esse paciente. Então o tecido cicatricial que se formou na mão, que ficou endurecido, a gente, nessa segunda foto de cima, a gente retirou todo o tecido cicatricial e aí os dedos começaram a ficar mais soltos. Mais uma vez, a gente colocou a matriz dérmica por cima, essa matriz dérmica cicatrizou para ficar com a consistência mais amolecida e depois que colocou o enxerto de pele na mão. Então, acho que tem um vídeo aí que mostra como a mão agora está muito mais solta e muito mais móvel, ó. Nossa. Então, isso é, ó, agora, abrindo os dedos. Esse paciente fez bastante fisioterapia depois e voltou quase que 100% a movimentação da mão após a reconstrução. Aí tem mais ou menos uns 4 meses de cirurgia. Uau, doutor, que incrível, que trabalho maravilhoso. Temos perguntinha do WhatsApp, vamos lá. É isso aí, temos perguntinha de WhatsApp para o doutor, vamos ver aqui, ó. Da Ana Maria. Boa tarde, o programa é maravilhoso e com informações interessantes. Na queimadura com óleo de cozinha, o que devo fazer primeiro? Se precisar de cirurgia, posso fazer pelo SUS? Obrigado, Ana Maria, pela pergunta. E aí, doutor? A queimadura por óleo de cozinha, ela costuma ser mais grave do que a queimadura por água, porque o óleo atinge uma temperatura maior. E o que é que acontece? A queimadura, ela pode mudar nos 3 primeiros dias. Uma queimadura de primeiro grau, se não tomar os cuidados devidos, ela pode se tornar uma queimadura de segundo grau profundo, por exemplo. Então, o que é comum numa queimadura com óleo? Queimou com óleo, lavou com água corrente, sem estar muito frio, que senão é outra queimadura por frio, tem que tomar cuidado com isso também. Cobriu a lesão. Cobriu a lesão, é comum, às vezes, achar que é uma queimadura de primeiro grau, que fica só um vermelho na pele, mas é comum, depois de 2 dias, evoluir com uma bolha no local. E a bolha, geralmente, é uma queimadura de segundo grau superficial. E, geralmente, a bolha a gente quer estourar essa bolha. Então, tem que tomar muito cuidado com a queimadura de óleo quente, porque é muito comum formar bolha, é muito comum evoluir para uma queimadura de segundo grau superficial ou profundo, e essa queimadura merece uma avaliação de um médico. E doutor, a maior preocupação é porque essa pele está sensível. Sim. E ela não pode receber, por exemplo, nenhum tipo de bactéria, ela não pode ficar inflamada, porque isso pode causar o quê, doutor? Pode até causar, sei lá, uma falência ou não? Sim. A nossa grande preocupação de um paciente vítima de queimadura é aquela lesão infeccionar. É uma das nossas grandes preocupações. Por isso que boa parte das vezes os primeiros curativos ele contém antibiótico, que é justamente para queimadura não piorar por infecção e o paciente não piorar por infecção. E quando a gente fala de queimadura, não é a lesão, é o paciente como um todo. Então ele vai estar mais exposto, suscetível a uma infecção, porque tem uma porta de entrada. Por isso que queimadura a gente faz os curativos, oclusivos, para tirar ele do meio ambiente, aquela ferida, e a gente mantém estável, evita infecção, porque a infecção piora. Então retarda o tratamento. Então a gente tem essa preocupação, além de que queimadura é um trauma. Então, o paciente vítima de queimadura é como se sofresse um trauma. Então, a primeira coisa é sair do ambiente da queimadura. A primeira coisa. Qual a primeira coisa que a gente deve fazer quando é vítima de queimadura? Sair do ambiente. Sair daquele... Como se fosse um acidente de carro. A primeira coisa é sair de perto do ambiente. Tratar com água corrente, fechar. Geralmente, aí que está o que a gente tem que orientar aqui. Se não tiver nenhuma pomada de antibiótico em casa, etc., só fecha essa lesão, pode ser uma fraldinha de algodão, etc., e procura o atendimento. Não faz pasta de dente, não faz café, essas coisas não
não são de bom tom fazer. É melhor deixar sem nada do que tentar outros. Eu vi na internet que vou botar uma pasta de café que acelera, às vezes piora. Com certeza. E doutor, dá para fazer pelo SUS? Sim, sim. Existem alguns centros especializados em queimadura, Hospital das Clínicas. Aqui em São José dos Campos tem um hospital do SUS que eu sei que é especialista em queimadura, que tem UTI só para os pacientes vítimas de queimado e leito só para isso. Então tem alguns centros de especialização, mas boa parte dos hospitais, os treinamentos internos com a equipe de enfermagem conseguem oferecer pelo menos o primeiro atendimento. E doutor, como fica a recuperação de uma cirurgia, de um pós-cirúrgico? Aí tudo depende. Tudo depende do grau de queimadura, né? Então percebam que esse paciente cicatrizou a mão, mas o real problema só veio aparecer 6 meses depois que a mão ficou rígida. Então a gente pensa na reconstrução. A primeiro momento, a gente pensa em cobrir essa lesão, que ela cicatrize, não infecciona, o paciente saia do hospital já semi-reabilitado, mas boa parte das vezes o acompanhamento do paciente queimado é a longo prazo. Então o paciente, às vezes, aquela cicatriz que ficou boa com 6 meses, ela pode ter ficado ruim com 1 ano. E aí que entra o tipo de tratamento. Se vai fazer essa matriz dérmica para o enxerto ficar mais mole, se eu coloco gordura, que é um tratamento inovador, que às vezes aquela cicatriz está endurecida, está de mau aspecto, a gente pode fazer o enxerto de gordura, que leva a célula-tronco para a região e melhora a qualidade da cicatriz. Uau! Temos um depoimento, doutor, vamos assistir. Olá, me chamo Érica, sou paciente de grande queimado, sofri um acidente com queimadura faz aproximadamente 3 anos, tive 65% do meu corpo queimado. Primeiramente, o primeiro socorro a gente vai para o hospital mais perto, então fui para um hospital público, onde meu atendimento foi totalmente errado, paciente queimado, acho que a maioria sabe, é um paciente que precisa ficar em isolamento, e eu fiquei numa sala com mais de 10 pessoas. Eu fui para um hospital, fui removida para um hospital particular. Chegando lá, fizeram os procedimentos de internação, onde o médico mesmo informou que se eu não tivesse sido transferida, tivesse saído daquele outro hospital, eu corria muito risco de morte, porque o meu atendimento foi totalmente errado. Mas mesmo assim, o médico informou que eles não tinham capacidade para atender o meu caso. E aí, mais uma vez, vai a busca por novos hospitais, E minha irmã, que estava vendo isso, desesperada, foi aonde ela encontrou um hospital e ela falou diretamente com o Dr. Vitor, tranquilizou ela, falou que ele iria estar esperando, que ele iria dar todo o suporte e ia me atender. Foi aí que acho que todos começaram a se acalmar mais um pouco. E aí começou a minha trajetória com o Dr. Vitor. Que bonito isso que ela fala, porque é bem o que você falou, doutor? É um trauma e é um trauma emocional, Eu já não estou bem, não estão conseguindo me tratar, posso piorar, para onde que eu vou, o que que eu faço, não quero nunca mais entrar naquele lugar, enfim, tudo isso passa na cabeça e prejudica também. Essa paciente, 65% do corpo vítima de queimadura, Então, essa paciente, na primeira internação dela, ela ficou 3 meses internada. Então, imagina que é quase uma casa para ela o hospital. Então, o tratamento do paciente grande queimado, ele é multiprofissional. É a enfermagem, é os curativos, é ter paciência. Para trocar um curativo de um paciente com esse acometimento, é quase 1h30, 2 horas só para trocar o curativo dessa paciente. Essa paciente, nos primeiros momentos, por conta da dor, do incômodo, ela ia dia sim, dia não para o centro cirúrgico trocar o curativo para ficar mais favorável para ela. E aí isso exige uma compreensão e um tratamento de toda a equipe. Porque todo hospital tem que estar preparado, a equipe disponível. A gente operava ela às 5 horas da manhã. Por quê? Porque ela quase não ficava de jejum, digamos assim. Terminava a cirurgia, ela já tomava café da manhã. Por quê? Porque a nutrição é importante para que ela cicatrize. Então a gente tem que olhar como um todo para que o paciente se recupere melhor. E depois de 1 ano, a gente tratou ela, ficou bem. Depois de 1 ano, ela teve uma contratura na região do cotovelo. O braço dela ficou rígido, cicatrizado, mas rígido.
Aí, mais uma vez, a importância do acompanhamento a longo prazo, porque a gente foi e reconstruiu a região dos 2 cotovelos dela. Doutor, tem perguntas aqui, uma delas é sobre a pele da tilápia, se também ela é utilizada. Sim, ela é como se fosse, como eu falei inicialmente, como se fosse um substituto da pele de cadáver. Então, quando o paciente é grande queimado, uma área muito exposta, a gente coloca a pele de tilápia para cobrir, para tratar a lesão inicialmente, até que o paciente melhora e a gente pensa nas reconstruções. Doutor, o trabalho que você faz é incrível e eu acho que deve ser algo muito desafiador, né? Porque... Cada paciente queimado é um filho pra gente. Exato, porque as pessoas chegam precisando muito de um socorro. Parabéns pelo seu trabalho. E eu gostaria que você voltasse outras vezes para a gente falar um pouco mais sobre isso, para as pessoas tomarem cuidado em casa. A gente sabe que os cuidados já melhoraram muito, mas ainda existem os acidentes, principalmente com criança, água, enfim. E eu acho que é importante a gente alertar mais uma vez. Seja sempre bem-vindo, viu? Muito obrigado, foi um prazer estar aqui. Foi e explicar um pouco maravilhoso. sobre queimadura. Você foi muito didático, doutor. Muito obrigada mesmo. Você de casa, aproveite, entre em contato com o doutor se tem dúvidas, faça a pergunta que a gente já chama o doutor de novo pra gente responder, tá bom? @dr de doutor Vitor Nunes. Tudo junto, tá aparecendo pra você aí na tela. Mais uma vez, obrigada, doutor. Obrigado. Léo, que aula, hein? Muito legal esse esquema da pele da tilápia, também eu tinha visto, muito interessante.